7h50 em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram. Você acompanha este programa em podcast também na melhor hora do dia, enfim, em todos os aplicativos desse sistema multi-channel aí da Folha FM. Em todos os canais para você não perder nada, logo mais tem reprise também na Plena TV. São 7h52 agora em Campos, 7h52. Tempo segue aí com previsão de possibilidade de chuva, até uma garoa aí no início da manhã, máxima hoje de 27, mínima de 20, agora aqui no centro faz 21 graus. Programa de hoje com o jornalista Luiz Abreu Barbosa. Temos o prazer de receber aqui o Paulo Renato Porto, também jornalista, político, jornalista esportivo, estamos falando de política. E a gente volta agora, e eu peço a você, Luiz, para fazer a gentileza de abrir esse bloco, agora sim, falando de presidente da República, o que eu já comecei meio que antecipar no bloco anterior aí. Aloysio. Não, você está certo, porque Flávio realmente, se sofresse um dano muito grande, que não aconteceu até agora, ele poderia pensar em vir para o Senado, só que aí enseja o debate com o presidente. Não tenha dúvida. Agora, sempre, assim... Mas há contexto na sua pergunta para o Senado, há contexto. Sim. E sem mandato os caras não ficam, né? Até porque, né? Toque. Vamos sem mandato aí. Toque, no 2G, toque de novo. Boa. Então, vamos lá, Paulo. Me permita fazer um preâmbulo. Sei que você acompanha, mas para o ouvinte e telespectador entender. Pesquisa não é bola de cristal, pesquisa não é mãe de Ná. Pesquisa não adivinha o futuro, pesquisa dá um retrato do presente. De um movimento com os DIs à urna. Né? Mas pesquisa serve muito, é quase infalível nisso, em revelar tendência. Sobretudo numa série de pesquisas do mesmo instituto com a mesma metodologia. Né? Segundo todas as pesquisas, todas elas, sérias pelo menos, né, que tem também institutos não sérios, como Brasmarket, como Veritas, como Vox Populi, essa não serve para nada. Pesquisa... É bom que você informe o nosso público, leitor e ouvinte da rádio, né, sobre esse detalhe. Tem pesquisas e tem pesquisas. A pesquisa tem... Eu vejo, pesquisas com 1.200, esse recorte não é muito reduzido, não, Luiz? 1.200 pessoas para um universo de mais de 100 milhões de eleitores? Você que é um estudioso das pesquisas? Ela aumenta a margem de erro. A margem de erro com 5 mil pessoas, como a Atlas faz, é 1 ponto. 2.000, como a Quest faz, são 2 pontos. Então aumenta a margem de erro. Mas o segredo da pesquisa é o seguinte, o segredo não. A pesquisa, ela tende a acertar quando ela reproduz o PNAD. O PNAD diz no Brasil, são tantos por cento de evangélico, católico, religião matriz africana, budista, ateu, agnóstico. Aí você tem que reproduzir na sua pesquisa de 1.000, de 2.000, de 5.000, esse mesmo percentual. São tantos por cento de 0 a 2 salário mínimo e renda familiar mensal, tantos por cento de 2 a 5, tantos por cento de 5 a 10, tantos por cento acima de 10. Você reproduz esse universo, né, no país todo, em todas as unidades da federação. Agora, tem pesquisa que não faz isso, ela maceteia o dado do PNAD. Eu vou citar aqui, vou dar um exemplo. A Prefab, na véspera da eleição feita para prefeito, Vladimir liderava com ampla vantagem, sempre liderou. A eleição dele turno único nunca teve ameaçada, nunca. Desde de março do ano anterior, de 2023. Mas essa Prefab, ela aumentou o percentual, de acordo com o que o PNAD indica, de evangélico e de 0 a 2 salários mínimos, que é onde Vladimir tem os garotinhos. Tradicionalmente tem seu maior eleitor. Deu 77% para Vladimir. Eu não reproduzi essa pesquisa. E, inclusive, falei aqui nesse programa, e ele admitiu, posso falar porque falamos aqui ao vivo, ele admitiu. Eu conversava com o Frederico,
fonte, né? Eu falei, Fred, tá maceteado, vocês não têm isso, vocês vão ter no máximo 70%. O que deu? Entendeu? Então, pesquisas tem que saber... Ciência e estatística, né? E precisamos respeitar a ciência, né? Num tempo de negacionismo, né? Científico, não há como não respeitar a ciência estatística. Desde que ela respeite... Parabéns aos estatísticos. Desde que ela respeite o PNAD, né? Tem que respeitar o PNAD. Mas vamos lá. Apresentando as pesquisas, o Lula vinha mal de 2024 a 2025, perdendo aprovação, perdendo intenção de voto, vinha mal. Pelo menos desde dezembro de 2024, vinha mal. Chega 9 de julho de 2025, a carta de Trump, ameaçando taxar o Brasil caso o STF condenasse o Bolsonaro. Lula surfa muito bem aquela onda, o STF condena Bolsonaro, tem depois o encontro da ONU, onde rolou a tal química. Lula tem, acho que foi o dia mais brilhante desse seu terceiro mandato, naquela coletiva com os repórteres do mundo todo, na ONU, e ali não telepronta, mas falando de improviso. Brilhante a atuação de Lula, gosto de Lula, brilhante a atuação dele como estadista, e vem recuperando. Chega em outubro, tem o quê? A Operação do Alemão da Penha. E como eu já disse aqui, a despeito de qualquer juízo moral, todas as pesquisas indicavam que ela tinha amplo apoio popular. Lula não se contém e chama de chacina. Começa a cair de novo. Em dezembro, 5 de dezembro, Jair Bolsonaro, ainda na papudinha, unge Flávio seu candidato. Flávio começa a crescer rapidamente, muito rapidamente, o que mostra não só o piso alto do Bolsonaro, uma capacidade de transferência de Jair, muito alta, né? Veio crescendo. Tem 2 episódios que ajudam a queda de Lula, o crescimento de Flávio, aquele bloco Famílias em Conserva, da Academia de Niterói, né? Em crítica aberta à família tradicional, né? Entre aspas, aí, e Érica Hilton falando bando de estultice enquanto representante, após ser eleita presidente da Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados. Nada contra o fato de Érica Hilton assumir e nenhum juízo de valor sobre isso, mas um bando de coisas desnecessárias que ela falou ao se referir a mulheres biológicas como corpos que gestam. Isso, para mim, é misoginia, né? Inclusive, disso aqui é o próprio pastor, e refresca a memória, Nogueira, o pastor do pessoal... Henrique Vieira. Henrique Vieira. Entrevistando o Henrique Vieira aqui, disse isso a ele, entendeu? E falei, e ele me deu a razão, qualquer um de nós, homem cis, que falasse isso, saia preso. Né? Mas, enfim, Flávio vem recuperando, Flávio vem crescendo, Lula começa a cair ali de outubro em diante, esses 3 fatores. Aí ficou a pergunta, qual é o teto de Flávio? Qual é o teto de Flávio? Porque vem crescendo, não parava de crescer. Saem as pesquisas de Nexus e Atlas do final de abril, onde Flávio parece ter batido o teto, começa a patinar no teto. Né? Vem a pesquisa Quaest, de 13 de abril, divulgada dia 13 de abril, na manhã, que confirma não só esse teto de Flávio, como uma leve tendência de recuperação de Lula. Ela foi solta na manhã do dia 13. Na tarde do dia 13, intercepta o salto alto de Flávio Vocaro. Na tarde do mesmo dia. As 3 pesquisas seguintes, Atlas, Datafolha e Nexus, registram, sim, uma perda de tensão de Flávio e essa tendência de recuperação de Lula, não só pelo caso Vocaro, ou por iniciativas próprias, taxa da blusinha, desenrola 2, e Lula, hoje, pelo menos, nessas 3 pesquisas, pós Vocaro, pós a revelação das conversas de Vocaro com Flávio,
Flávio se hidratou, mas nada que o fizesse deixar de ser o nome mais competitivo da oposição, e Lula inicia uma tendência de recuperação. Isso, desculpa o preâmbulo, mas para o leitor e ouvinte, telespectador e ouvinte entender o processo. Como é que você projeta daqui para frente, nesses 4 meses que nos separam da urna? Aloysio, o Lula pode crescer porque ele é o chamado pré-candidato incumbente, né? Ele está no exercício da presidência, ele pode lançar mão da estrutura da máquina do Estado brasileiro, do seu complexo de comunicação, evidentemente que dentro das regras que impõe a justiça eleitoral, e produzir resultados, fazer entregas, né? Ele tende a crescer. Ele está viajando o país inteiro na condição de presidente e de pré-candidato, né? Olha só a importância desses elementos que eu lhe enumerei. O Flávio, ele pode estar até mais próximo do teto, porque ele não tem o raio de ação que tem o Lula para fazer política. Ele não tem uma margem de manobra, assim como, né, viajar o país, fazer entregas, a não ser ele ficar aí disparando críticas contra o próprio Lula, que é uma tarefa que lhe cabe, né, como pré-candidato da oposição, apontando as fragilidades do governo, à espera de um tropeço ou de uma falha do presidente Lula. Agora, eu acho que ele vai bater bastante nessa questão da segurança pública no governo. O governo do PT, os governos do PT sempre tiveram uma dificuldade em discutir segurança pública, né? Porque isso não é privilégio dos governos de esquerda nem de direita. A esquerda tentou fazer o enfrentamento na Bahia, não deu certo. Está morrendo policiais e está morrendo pessoas consideradas... Está morrendo delinquentes nas periferias de Salvador, sobretudo. No Ceará, a mesma coisa. Outro estado governado pelo PT tem feito também o enfrentamento, tem investido. Há 3 ou 4 anos atrás, o Ceará investia 5% do seu orçamento em segurança, hoje investe 12%. Também não produziu resultados esperados, né? Enfim, eu não vou discutir Santa Catarina, nem Goiás, onde o governador Caiado se gaba, porque são estados com um perfil socioeconômico completamente diferente, entendeu? Goiânia é uma capital, né, que tem lá um perfil completamente diferente, é uma cidade que quase não tem favelas. Da mesma forma, Santa Catarina, eu acho que não está em discussão isso. Mas o fato é que até hoje não se conseguiu, Aloysio, Cláudio e ouvintes, uma bala de prata para se resolver essa questão da segurança no Brasil. Tardiamente, né, ainda tarde do que nunca, está se fazendo aí, elaborando, tentando implementar um plano nacional de segurança com a participação do governo federal e governos estaduais. Então é isso. Eu acho que ainda há uma margem de manobra para o Flávio crescer, ele pode estar até mais próximo do teto, mas ainda há essa margem de manobra, explorando essa questão da segurança, que ele deve estar sendo, que ele deve explorar, e já explorou, e já começou a explorar lá no encontro que ele teve lá com o Trump, né? Com ênfase no discurso de que ele vai trabalhar para considerar o PCC e o CV como entidades, como organizações terroristas, né? E o Lula também tem essa possibilidade de crescimento pelas razões já elencadas por mim agora nessa análise. Ô, Paulo, você falou em máquina e comunicação, o uso da máquina. Cara, assim, se a gente for colocar na ponta do lápis o que já está se gastando, né, dentre todos os projetos que o atual presidente já lançou até agora,
uma situação comprometedora em termos de futuro para o Brasil. A gente sabe bem disso, e isso foi feito também por outros presidentes, como o próprio Jair Bolsonaro fez na eleição passada, e tem exemplos disso por aí afora. Já que você tocou na questão da segurança, que é uma pauta cara para a direita e complicada para a esquerda, vamos dizer assim, a questão da economia e todos esses programas lançados pelo governo federal que vira e mexe viram aí virais de internet. Agora, por último, foi o Luciano Huck explicando que o Bolsa Família não tem um atrativo para a pessoa sair do Bolsa Família. Então aí a turma pega aquilo ali, né, e faz um desenrola daquilo. Você não acha que o carrinho de supermercado ele é sempre o definidor do eleitorado brasileiro especificamente? E se o presidente conseguir, independente de quem quer que seja, mas no caso é o presidente do PT, conseguir fazer esse carrinho do eleitor ficar um pouco mais cheio, ou mais cheio se possível, ele não sobe nas pesquisas ou na intenção de voto? É o grande calcanhar de Aquiles, né? A inflação de alimentos, né? Não adianta, como diria a economista Maria da Conceição Tavares, o povo não come indicadores, não come PIB, né? O povo come aquilo que está ali na prateleira, nas gôndolas dos supermercados. E eu frequento o supermercado e vejo, né, que hoje o tomate que estava a R$6, hoje está a 10, a batata subiu, o arroz e feijão ainda está ali naquela faixa de 4, 5 e R$6. Agora, outros produtos. E agora vai piorar, porque nós estamos num período de entre-safra, né? Com o inverno, nós não temos inverno, mas uma temperatura mais amena, e vai piorar a questão da situação dos preços dos hortifruti granjeiros. Você pode pesquisar na Ciasa que já está tendo aumento, né? Leites e derivados. O problema é que o governo, nós estamos aí 6 meses, né? 6 meses, a Luiz falou em 4, né? Mais de 4 meses um pouco das eleições, mas a máquina, o poder de entrega do governo, ele não é o mesmo, não acompanha as necessidades da população. A população exige pressa. Nós temos uma Conab, né? Companhia Nacional de Abastecimento, que tinha seus estoques reguladores. Até hoje o governo não providenciou os chamados estoques reguladores, a formação de silos para estocar essas mercadorias e colocar no mercado para baratear o custo na ponta. Não conseguiu, não sei por que cargas d'água. Você tocou num ponto nevrálgico, questão não adianta você apresentar crescimento do PIB, inflação sob controle, olha só, inflação sob controle. Você vai fazer uma enquete, né? Uma enquete nas portas ou dentro dos supermercados, o pensamento do povo não é esse não. Ó, tá difícil, tá complicado, isso aqui já não era mais esse preço, passou a ser, entendeu? É muito complicado, né? Muito complicado você apresentar números de macroeconomia, né? O povo não come macroeconomia, não come PIB, não come indicadores socioeconômicos fornecidos pelos, digamos, sem toque pejorativo, dos burocratas palacianos, né? O povo vive a realidade dura do dia a dia, que é o aluguel que cresce, a taxa de condomínio que já não é mais aquela mesma, o preço da gasolina, né, que não desce na mesma proporção que deveria descer, porque o governo implementou medidas, mas lá na ponta, com a questão da distribuição entregue nas mãos de alguns cartéis, o preço não desce, né? É muito complicada a situação do governo nesse ponto de vista. Embora as pesquisas mostrem que a percepção do preço dos alimentos, a percepção de que está subindo, essa percepção que é majoritária, bem majoritária, ela vem caindo, né? Ela vem caindo. Bom, tomara que... Não. É bom para todo mundo.
Eu não estou falando que é, Paulo, estou falando que é a percepção popular ferida pelas pesquisas. Não, é bom para a gente que vai ao supermercado. Não, Paulo, não estou falando que ela representa a realidade. Estou falando o seguinte, que tanto a Atlas Intel quanto a Nexus, elas fizeram essa pergunta e as pessoas que acham que a economia piorou do país e própria e que o preço dos alimentos está subindo, ela ainda é majoritária, mas ela vem caindo. Você está constatando o fato. Reproduzindo nas pesquisas. Se é verdade ou não sei. Sim. Mas a percepção parece ser essa, né? Existe o esforço do governo, aliás, você lembrou isso aqui ontem, Luiz, também muito grande no sentido de manter o preço do diesel. Diesel, fundamental. A que custo isso vai sair para a gente? A Petrobras, né? Porque não tem mágica, mas porque o diesel vai para tudo. Olha ao seu redor o que não tem diesel aí, o frete do diesel ao seu redor. Mas, Paulo, hoje faltam exatamente, nesse momento, faltam 4 meses, 7 dias, menos 11 minutos para o primeiro turno. E faltam exatamente 4 meses, 26 dias, menos 12 minutos para o segundo turno. Para ser bem exato. Gostei dessa precisão. São 8h12, então 12 minutos de urnas abertas, tanto no dia 4 quanto no dia 25. Né? Mas são esses os tempos corretos, estão contando. Aí não é toque, é tic-tac, tic-tac. Mas vamos lá. Você falou em bala de prata. E a gente vai entrar no próximo bloco de futebol. Deixa eu fazer uma analogia aqui que eu fiz entrevistando o José Paes Neto e a Elisa Abud, advogados eleitorais, para falar dessas questões, né, eleitorais e tal, de justiça. Do caso do Rio, que ambos consideraram um absurdo o que o Supremo tem feito, né? Como tinham considerado um absurdo também Priscila Marins e Carlos Augusto Alexandre, que foi inclusive ex-assessor do Supremo, né? Não é ser contra ou a favor de Douglas Ruas do grupo de Castro, é cumprir o que está no artigo 141 da Constituição Estadual. Só isso, né? Mas se discute, pelo menos desde 2002, qual seria a bala de prata contra Lula. Muito se discute isso, né? E se inverteu. A pergunta agora é se o Vorcaro foi ou não a bala de prata para Flávio. Né? Então, a perspectiva de demandar a bala de prata é que do lado você tem uma besta-feira, um lobisomem. Né? Se Lula causava esse medo e essa demanda de bala de prata antes, quem causa hoje é Flávio Bolsonaro. E para aferir o calibre da bala, né, a gente tem 3 pesquisas. Né? A primeira delas, pós-revelação do caso Vorcaro, dos áudios com o Vorcaro e das mensagens e do encontro, a Atlas, no segundo turno, né, simulação do segundo turno, Lula e Flávio. Lula tinha 47,5. Ele passou em abril. Em maio passou a 48,9, portanto cresceu 0,4, margem de erro. Flávio tinha 47,8 contra Lula no segundo turno em abril, 3 décimos à frente. E caiu 41,8 em maio. Aí tem uma mexida fora da margem de erro, 6 pontos. No entanto, a Datafolha deu que dava 45 entre os dois em abril, segundo turno. Lula passou a 47, margem de erro, 2 pontos. Flávio caiu, oscilou para baixo, 43, margem de erro, 2 pontos. E na última pesquisa, que é a Nexus, no segundo turno, Lula e Flávio, no final de abril, Lula tinha 46, Flávio 45, empate técnico. Lula cresceu 1 ponto, oscilou 1 ponto para cima, margem de erro 47,
Flávio oscilou 2 pontos para baixo, 45, 43. Ou seja, nas 3 pesquisas pós-revelação do Vorcaro, a não ser esses 6 pontos da Atlas Intel, não houve variação nem da margem de erro, houve oscilação. Então, essa bala de prata pode ter sido, pelo menos até aqui, ter pego só de raspão, se tanto, né? Como é que você vê isso? Eu vejo, à medida em que as investigações vão se aprofundando e a Polícia Federal vai ocupando os espaços no noticiário com suas operações, eu vejo as 2 candidaturas numa situação de expectativa do que virá adiante em relação a esse caso do Vorcaro, né? Com relação ao Castro, que virá, até onde pode chamuscar a direita esse aprofundamento das investigações em relação ao Castro, em relação ao caso da Refit, em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu não tenho muita perspectiva não, porque os ministros eles não têm um órgão de controle que lhes controle, que me permita a redundância, né? Você não pode... Me pergunte qual é o papel do Conselho Nacional de Justiça nessa questão aí, né? Que envolve aí a participação de ministros em maus feitos ou possíveis maus feitos nessa questão envolvendo o Vorcaro. Eles estão lá em suas torres de marfim, imunes a qualquer tipo de situação que lhes venha, né, incomodar. E o senhor Gilmar Mendes ocupando a mídia aí com bastante ênfase, colocando o judiciário como se ele estivesse imune a críticas, não está, né? Porque é uma instituição como outra qualquer, formada por seres humanos que são passíveis de erros, passíveis de falhas. Vamos ver. O problema é que nós não temos terceira via, não temos uma opção que venha se consolidar como tal. Sequer a terceira via se apresentou como uma candidatura alternativa. E o percentual de indecisos e aqueles que vão votar branco ou nulo é muito reduzido na pesquisa estimulada. Na pesquisa espontânea, eu acho que é maior, né? Então, eu acho que não existe uma indefinição. Eu acho que o cenário já está definido. É Lula e Flávio Bolsonaro, se não houver nenhuma intercorrência grave ou um escândalo que venha derrubar derrubar uma outra candidatura, eles vão até o final dessa corrida com um percentual. Vai ser uma corrida tão disputada, uma eleição tão disputada quanto há 4 anos atrás, né? Eu acho que o panorama é por aí. Não tem como fugir desse cenário que deve se arrastar indefinidamente até outubro. Para terminar esse bloco, eu não sei que Nogueira quer fazer uma pergunta. Não, só queria colocar que ontem... Por favor. Desculpa, Luiz. Só um condicionamento. Nessa tentativa, talvez, de surgir essa terceira via, eu vi um boato ontem, já inclusive vazado aí nas redes, de que o Zema seria vice do Caiado. Haveria uma união dos dois aí nesse sentido. Não sei se você acompanhou isso também. Mas, pelo percentual de votos nas pesquisas, nas últimas pesquisas de intenção, não me parece que eles tenham capacidade de promover uma reviravolta nesse quadro, né? Eu acho que não. É muito o Lula e o Flávio estão... Em Goiás não. Em Goiás o Caiado ganha de lavada, como diria. Agora, o Lula e o Flávio estão empatados em Minas, né?
praticamente, né? É, Que Minas, é o segundo maior colégio eleitoral, né? Do país, né? e mais Acho que que é isso. depois de São Paulo, né? E mais que isso. Mais que isso. O É. último presidente, candidato a presidente, que perdeu em Minas, e a despeito disso se elegeu, quem foi? Perdeu em Minas, se elegeu, foi Lula. O último que fez isso foi quem? Perdeu em Minas. E se elegeu presidente? Vai. Getúlio Vargas, 1950. Foi o último que perdeu em Minas e, a despeito disso, se elegeu presidente. É porque tinha JK, né? Não, era Marechal, era Eurico Gaspar Dutra, o Sim. opositor de Vargas. Mas vou combinar, 76 anos é um tempinho, né? É. Minas não era esse estado tão importante, inclusive do ponto de vista do contingente eleitoral, né? Isso eu não sei dizer, Paulo, mas Não, importante sempre foi. Estou dizendo do ponto de vista populacional do contingente eleitoral. desde a República Café com Leite, né? A República Velha, tá ali, o leite é de Minas. Não, a tradição política de Minas é indiscutível, né? Então, mas enfim, o último cara presidente que perdeu lá e se elegeu presidente foi Getúlio Vargas, em 1950. Então, ou seja, tem 76 anos, tem um tempinho. Bom tempo, né? Tem também outro estado também que, pelo menos num período da redemocratização, quem ganha lá ganha no Brasil, não é só Minas, não. Qual é o outro estado? Isso. Rio Grande do Sul? Amazonas. Amazonas. De Collor em diante, quem ganha no Amazonas também ganha no Brasil. O Minas é fácil explicar, como você disse, densidade eleitoral, né? Importância econômica, e pelo fato geográfico de ser um resumo do Brasil. Você tem um pouco de Nordeste em Minas, tem um pouco de Rio de Janeiro em Minas, tem um pouco de São Paulo, tem um pouco de Goiás. O estado é uma extensão territorial muito grande e tá, a própria Sudene está um pouco lá, né? Você vê a diversidade da geografia e da economia de Minas Gerais, né? Mas tem uma banda mais pobre e uma banda mais rica. Para variar, a parte mais perto do Nordeste é mais pobre. É a parte perto mais rica. O Jequitinhonha. Mas enfim. Você acha, quer dizer, como você falou, é muito polarizado, a tendência mesmo é de reprodução do quadro de 2022, né? A batalha de 12 enormes eleições, e a diferença ali no Photoshop, eu acho que não vai ser mais 3 pontos para um para outro, quem vencer. Pode ser menos. Né? Com o Brasil assim, sobra muito pouco espaço para uma alternativa? Muito pouco. Não. Pelas últimas pesquisas de intenção de voto, nós temos aí o Zema, o Romeu Zema, o Ronaldo Caiado e Eduardo Leite não é candidato, né? Não. Quem está pontuando também relativamente, assim, nesse segundo bloco é o Renan Santos. O Renan Santos. O Renan Santos pode ser o Pablo Marçal dessa disputa? Eu acho que não, né? Talvez não, mas é impressionante porque ele é o primeiro de 16 a 24. Disparado. Faixa etária, né? Disparado primeiro. Ganha de Lula, ganha de Flávio, ganha de todo mundo. É um rapaz jovem que se comunica muito bem na internet, né? Presença nas redes sociais. No meu entender, muito mais articulado que o Pablo Marçal e fala menos besteira, entendeu? Não estou fazendo um juízo de valor. Pessoalmente, acho que nunca destinarei meu voto a Renan Santos, mas agora eu falo aqui, acho que já há uns 3 meses na Nogueira. Por aí. Esse garoto pode chegar a 2 dias de voto válido. Né? E nós poderíamos ter uma surpresa, né? Não para 2 dígitos. Voto válido, logicamente, né? Ele é de qual estado, Luiz?
Rapaz, sabe que eu não sei? Também depois vou pesquisar. Eu vi ontem um vídeo de... É de um partido novo aí, né? Missão, né? Missão. Esse aqui é o MBL, é o Kika Tagueire, né? É o partido. Eu vi ontem o vídeo... Ele vai atirar para todos. Ele é um franco atirador, né? Ele pode aproveitar esse vácuo. Mas ele num debate com o Lula e com o Flávio, ele vai ser um espinho no pé. Pode ser. Um espinho no pé. Porque é claro. E não é o do padre, não. Ele é consciente, consciente, isso aí. Não, quem ia fazer o Padre Kelma é Aldo Rebelo, mas... Joaquim Barbosa lhe deu uma, como se diz, uma pernada. Ou a democracia cristã, né? Não foi o partido da pernada, né? Mas, enfim, Joaquim Barbosa também é um nome a ser sondado, né? Tem que ver como é que ele vai... Como vai ser o desempenho dele a partir de agora, né? Nas pesquisas. Enfim, 8h26. Você acha que uma eleição de 2 turnos, né, Paulo? Não tem muito provável. Não há como. Eu acho que não vai fugir disso aí, não. E para governador, você acha o quê? Governador. Enquanto o Rio de Janeiro, Aloysio Cláudio ouvintes, vive uma situação de vacância, uma situação de vacância institucional, um limbo institucional. O desembargador, o desembargador Ricardo Couto, né, governador em exercício, ele tem tomado medidas simpáticas, medidas saneadoras aos olhos do eleitor fluminense, mas exonerando inclusive quem não trabalha, né, fazendo uma limpeza aí nessa sinecura generalizada aí. Mas ele não é um governador eleito legitimamente pelo povo. Numa democracia, cabe aos cidadãos, às cidadãs, escolherem seus representantes no executivo e no legislativo. É uma situação muito complicada no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o senhor Lula vai lá dar uma estimulada nele, o senhor tem que prender, porque essa Assembleia Legislativa, eu não falaria jamais isso, porque... né, do ponto de vista da institucionalidade, mas jamais, nem conheço o senhor Douglas Ruas para classificá-lo como, né, miliciano. Sei que é um deputado da direita de São Gonçalo, mas eu também não sou a favor dessa substituição do governador por um candidato indicado pela Assembleia. Para mim tinha que haver eleição direta e cada povo tem o governo que merece. Esse é maquiavélico, é Maquiavel puro, né? Essa máxima é maquiavélica. Ela expressa exatamente uma sentença política que cada povo deve carregar para si. A responsabilidade de escolher seus representantes, né? Enquanto isso, o senhor Eduardo Paes vai esfregando as mãos e nadando de braçada nesse processo, né? Sem contar que vem aí o pré-candidato Antony Garotinho, que você também não pode, além do Douglas Ruas, você não pode subestimá-lo, né? Porque o ex-governador tem percorrido o estado, esteve no Noroeste, já esteve no Sul Fluminense, e em cada um dos 92 municípios do Rio de Janeiro, o Garotinho tem lá o seu voto, né? Os seus votos, né? Porque ele tem serviços prestados, esteve como governador 2 vezes, uma vez com Rosinha, e de repente ele pode ter aí, quem sabe, como você disse em relação ao Renan, 2 dígitos ou até mais, né? Porque a gente não pode subestimar a capacidade de enfrentamento e de reação do Garotinho nas adversidades, né? Eu acho que é um dado a ser considerado nessa disputa aí no Rio de Janeiro.
Mas você acha que a vantagem, os preços que nós temos, né? Se nada lhe ocorrer aí no meio do caminho, né? O garotinho surpreende às vezes, né? Com seu comportamento intempestivo, né? Sobretudo numa campanha eleitoral. Você, Paulo, me permite fazer a pergunta, por favor. A gente tem a última pesquisa eleitoral para governador, ela já não é recente, né? Ela a Quaest do final de abril, que deu Paz em 3 cenários com uma larga vantagem, né? Uma vantagem que vai de 30 até 40 pontos de vantagem, e um segundo turno também com ele com vantagem, só simularam com Douglas Ruas, ele também com 33 pontos de vantagem sobre Douglas Ruas, né? Garotinho no cenário 1 está bem, ele está 1 ponto só atrás de Douglas Ruas, porque é um empate técnico quase numérico, né? No entanto, Garotinho tem mais de 60% da rejeição, o que torna inviável a sua candidatura no eventual segundo turno, né? Como é que você vê essa vantagem de Paz? Você acha que é uma eleição em 1 turno, 2 turnos? Por quê? Olha, eu acho que, a se considerar o cenário atual, o governador Eduardo Paz está numa situação bastante confortável, né? Ele já tem o eleitorado da capital, uma base eleitoral bastante sólida, na cidade do Rio de Janeiro, onde exerceu vários cargos, sempre está nos holofotes, e 2 mandatos de deputado, de prefeito, mais de 2 mandatos, né? Eu acho que o Eduardo já foi mais de 2 vezes prefeito do Rio de Janeiro. Eu acho que 4 vezes. 4 vezes, olha só. Está percorrendo o interior, né? Trocando aqueles acessórios que lhe caracterizavam como carioca da gema, o chapéu Panamá, e aquela indumentária de sambista, torcedor do Vasco da Gama e da Portela, trocando por um chapéu, uma indumentária mais country, né? Quando ele percorre as cidades do interior, nas suas exposições agropecuárias e outros eventos assim. É um candidato, né, que está aí com esse percentual de intenção de votos que deve ser considerado. Aguardemos, pois, as próximas pesquisas, né, para que a gente possa avaliar um cenário mais recentemente desenhado. Só para corrigir os números, eu cometi um equívoco, eu falei de cabeça sem achar a matéria, que eu mesmo fiz. Paz nos 3 cenários da Quaest do final de abril tem vantagem que varia para o segundo colocado. Em todos os cenários é o Douglas Ruas, né? Embora no cenário 1, empate técnico do Garotinho, quase numérico, Douglas Ruas e Garotinho. Mas nesses 3 cenários, a vantagem de Paz vai entre 25 a 30 pontos, do segundo colocado. No cenário 1, que é o mais provável, Eduardo Paz, 34%, intenção de voto, estimulada, né? Douglas Ruas, 9%, Garotinho, 8%, aí eu acertei de cabeça. Wilson Witzel, 3%, William Círio do PSOL, 2%, André Marinho, 1%, Ciro Garcia, 1%, Juliette Pantoja, 1%, Rafael Luiz, 1%, Luano Monteiro, 0%, Branco Lula não vai votar 20%, indecisos 20%. Então, aqui, a vantagem dos dois aqui, nesse cenário mais apertado, é de 25 pontos, né? E na simulação do segundo turno, eu acho que a Quaest errou em não ter feito com o Garotinho, já que o Garotinho está em empate técnico quase numérico na segunda colocação, mas o que a Quaest fez foi Douglas Ruas, né? Esse eventual segundo turno, no final de abril, estamos já no final de maio, Eduardo Paes, 49, Douglas Ruas, 16. Branco Lula não vai votar, 16. Indecisos, 19. Esses são os números mais recentes que temos, né? Só para pontuar. Quer comentar, Paulo? Eu acho que, mais uma vez, a questão da segurança pública será um tema bastante
explorado, né, nessa campanha. O Eduardo Paes já tem um discurso pronto, ele vai dizer que ele é prefeito, não cabe a ele a tarefa constitucional de implementar uma política de segurança para o Estado, embora a legislação hoje cubra de institucionalidade e fortalecimento às guardas municipais, mas não tem nada a ver com política de segurança pública, ou tem ao mesmo tempo, mas não de maneira mais sólida, né? Eu acho que uma política de segurança pública sólida cabe aí ao Estado implementar, pelo menos dentro da legislação atual. Vai ser um tema a ser bastante desenvolvido e explorado nessa campanha. Né? Não resta dúvida. O Douglas Ruas deve explorar bastante, assim como o próprio Garotinho, que já foi, inclusive, além de governador, secretário de Segurança. Paulo, se você me respondeu, você foi muito assertivo, e todas as pesquisas permitem que seja mesmo, que vai haver segundo turno para a disputa presidente. Você acha que vai haver segundo turno? Eu acho que não. Eu acho que as pesquisas apontam no cenário presente, né, Luiz? Sim. A gente não sabe o que pode acontecer. É como o futebol. Política não tem muito assim, prognóstico em relação à política, como diriam os mineiros, né? Atribui-se a Tancredo, mas também a Magalhães Pinto. Política é como uma nuvem, né? Está ali naquele lugar, daqui a pouco você vai ver, já não mais está naquela posição. Mas, a se considerar essa tendência aí de percentuais do Eduardo Castro, eu acho que não vai. Eduardo Paes. A tendência é Eduardo Paes. Eduardo Paes. Não haver segundo turno. Isso é um sentimento em relação à situação presente, né? Perfeito. Gente, aqui são, e ainda tem mais caso Vorcaro aí pela frente que a gente nem imagina. Tava vendo agora aqui só num detalhe, pra gente fechar aqui já, partir pro intervalo. Só o espaço locado por Vorcaro para fumar um charutinho naquela degustação do uísque oferecida também a Cláudio Castro, que custou... O bife de ouro! Esse foi 66 mil dólares, eu já estou achando barato. Que nesse outro aqui foi 1 milhão e tantos mil dólares, só o espaço para fumar charuto foi 66 mil dólares, 63 mil dólares. Gente, são... O charuto que ele também dividiu no espaço do bunker da sua casa em Brasília com o ministro Alexandre de Moraes. Exatamente. O mesmo também não charuto, mas aí, dentre outras coisas, o avião para o Dias Toffoli viajar e assistir lá o jogo do Palmeiras. O resort Itaiaiá, que você sempre lembra também, Luiz? 35 milhões para um fundo ligado ao Master. A esposa de Moraes recebendo 3,6 milhões mês do Master. São honorários que nenhum advogado do Brasil ou do mundo sabe que trabalho poderia justificar. Né? Chegou a pagar mais de 80 milhões, mas aí... E no dia da sua primeira prisão, tem 6 trocas de mensagens com Moraes e pergunta, e aí? Está resolvido? Conseguiu resolver? O que você vai perguntar para o ministro da Justiça nesse tom, né? Nesse tipo de pergunta? Conseguiu resolver? Não é se ele vai botar cabelo, né? Naturalmente. E só para lembrar que não é para você falar que na Alemanha, porque no Japão... O Chile, em janeiro, prendeu uma ex-ministra do Supremo por tráfico de influência e corrupção. O Chile, nosso vizinho aqui. Exemplo bem pertinho. Exatamente, São 8 horas e 40 minutos. Passar esse país a limpo depois de Vorcaro, acho que é um determinante para a gente virar essa chave da corrupção, mas ter fé nisso e acreditar nisso é meio complicado. Vamos tentar acreditar na seleção brasileira de Neymar? Daqui a pouco? Olha...
O que é mais complicado, acabar com a corrupção ou Neymar ser campeão pela seleção? Aí, tudo rimando. Vamos lá. São 8 horas e 40 minutos. A gente volta logo, bem ligeiro esse intervalo, bem curto. E a gente volta a seguir para fechar aqui essa pauta com o nosso querido Paulinho Renato, hoje com o jornalista Luiz Abreu Barbosa nessa bancada, titular dessa bancada também. A gente volta já. São 8 horas e 40 minutos, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem. Já a gente retorna.